Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora fazendo uma revisão final para aqueles que forem fazer o concurso para Parauapebas, onde a banca responsável por esse concurso aqui é a Fadespa. Peguei questões referentes à informática, legislação e matemática, que são temas comuns que vão cair para cargos de nível médio. Então, a primeira questão aqui ela é de informática, então olha só o que ela diz. Sobre a organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas do Windows 10, porque é apenas isso que ele pede lá no conteúdo programático, julga as verdadeiras como V e as falsas como F, as afirmativas a seguir. Então, no primeiro item aqui ele diz o quê? Para mover um arquivo de um local para o outro local, são utilizados os atalhos de teclados Ctrl X e o Ctrl V. O Ctrl X, você lembra lá para que a gente sempre usa, é para recortar. Então, quando a gente usa o Ctrl X aqui, a gente recorta aquela imagem ou pasta, qualquer coisa assim. E aí, quando a gente recorta, a gente retira daquele local que tá. Então, a gente tem que colar em outro local. E aí, qual é que é o atalho que a gente mais usa aqui? É o Ctrl V. Lembra lá daquela combinação que a gente sempre fala? Ctrl V, Ctrl C? Ou, desculpa, Ctrl C e Ctrl V? Então, é porque tu vai copiar no Ctrl C e tu vai colar no Ctrl V. A mesma coisa aqui, só que aqui você vai recortar. Então, aqui tu vai usar o Ctrl X e você vai copiar, colar, quer dizer, esse recorte que você fez através desse atalho do Ctrl V. Então, o primeiro item aqui seria o quê? Verdadeiro. O segundo item aqui ele diz o quê? Para deletar arquivos de forma permanente, sem que eles fiquem na lixeira, é utilizado no teclado o atalho Ctrl L? Não, né? Até porque normalmente esses atalhos aqui, de como apagar definitivamente ou permanentemente aquele arquivo do computador sem ir para a lixeira, é qual o atalho que é sempre responsável por isso? Seria o Shift mais Del e não o Ctrl L. Então isso daqui estaria o quê? Falso. Então, o segundo item é um falso. O terceiro item ele fala sobre a tecla F2. Então, a tecla F2 é utilizada o quê? Para renomear arquivos, isso sim, você pode até conferir no seu computador lá. Também funciona para renomear de forma simultânea vários arquivos selecionados, e sim, isso aqui acontece sim. Isso tudo acontece no F2. Então, o terceiro item é o quê? Verdadeira. Então, com isso, a gente verifica que a ordem aqui da sequência correta seria o quê? Verdadeira, falso e verdadeiro. Então, seria o que? A letra B. Mais uma questão aqui de atalho. Então, no Windows 10, o atalho do teclado para acessibilidade para ativar ou desativar o alto contraste, qual seria? Bom, eu vou logo informar aqui qual é o gabarito que eles deram, até porque também isso deu certo no meu computador. Então, o atalho que é responsável por ativar ou desativar esse alto contraste no Windows 10 é esses três teclas, assim como posso dizer. Que é o quê? O Alt esquerda, mais o Shift esquerda, olha só, tudo do mesmo lado, mais o Print Screen. Esse Print Screen a gente bem conhece, né? E aí, nesses outros atalhos aqui, olha só o que foi acontecendo. Na letra B aqui, que ele falou Ctrl, mais Alt e o barra de espaço, ele o que? Ele permite visualizar o que? A área de trabalho. Só que quando? Quando o usuário estiver no modo de exibição de tela inteira. Então, isso daqui não faz isso daqui o que ele pediu na questão. Na letra B, ele fala, ou desculpa, na letra C, ele fala Alt esquerda, mais Shift esquerda, olha só. Ele está iniciando igual a alternativa correta aqui, só que ele finaliza com Num Look. Normalmente esse no look ele bloqueia ou desbloqueia, né, os numerozinhos do nosso teclado. Mas quando a gente associa esses três juntos, o que ele acontece? Ele vai habilitar ou desabilitar as teclas do mouse. E na letra D ele fala o no look por 5 segundos. Então, você já teve aquela experiência de ficar apertando assim sem querer, ou uns 5 segundos assim uma tecla? Então, no caso aqui do no look, o que vai acontecer? Ele vai habilitar ou desabilitar as teclas de alternância. Então, com isso, a alternativa correta, que corresponde à acessibilidade de ativar ou desativar o alto contraste no Windows 10, é o Alt esquerda, mais Shift esquerda e mais Print Screen. Mais uma questão aqui do Windows 10, ele fala o quê? Que a ferramenta administrativa que apresenta, então, qual é a ferramenta administrativa que apresenta em tempo real informações sobre o quê? O uso dos recursos. Então, como é que está funcionando aquele computador, ou aquele notebook, o computador, o que ele está utilizando, quanto que ele está utilizando da memória, essas coisas. Então, ele quer saber quem é que dá esse panorama geral do funcionamento do computador. Então, lendo mais uma vez aqui. Qual é a ferramenta administrativa que apresenta em tempo real informações sobre o uso dos recursos do sistema?
por processos e serviços. A chamada D. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui nessa letra A, que ele fala do monitor de recursos, isso dá essa imagem aqui do nosso computador, onde ele geralmente ele nos mostra o que está sendo utilizado, os processos e tudo que o nosso computador está utilizando naquela hora. Então, olha só, ele te permite uma visão geral, olha só, a CPU, da memória, do disco, da rede, e assim, olha só os processos que eles estão utilizando naquele período, né, que a gente está utilizando o computador. E aí a gente descobre com bem detalhes, né, o quanto que aquilo está consumindo, por exemplo, de bateria, quanto que está consumindo de energia, essas coisas assim. Então, você concorda que o monitor de recursos é o que nos dá essa visão aqui de como está o funcionamento do computador e tudinho? Então, a nossa alternativa correta aqui já seria o quê? A letra A, que ela é uma ferramenta administrativa do Windows 10 que nos possibilita a visão desse uso dos recursos do sistema por processos e serviços. E aí nas outras alternativas aqui, por exemplo, o agendador de tarefas, olha só o que tem lá. Ele já diz a palavra aqui, né? A palavra agendador. Então ele vai agendar, vai permitir com que você agende o que você quer que realize, qual a tarefa quer que seja realizada naquele momento. Então, olha só, você vai criar uma tarefa básica, ou vai apenas criar uma tarefa, ou vai importar a tarefa. Então, já diz a palavra, é agendador, é uma agenda. Então, é isso que ele vai te permitir. E aí, na letra C, com a letra D, eles estão bem, vamos dizer, no mesmo grupo, que ele diz que é o limpador de disco e o desfragmentador de disco. E aí, olha só, que dá nessa imagem aqui, onde por ele a gente pode acessar e fazer uma limpeza geral do disco do nosso computador. Às vezes, muitas vezes, a gente pode utilizar através desse otimizador de unidades ou também do desfragmentador, onde muitas vezes a gente utiliza isso com aquela ideia de que seja uma parte da memória daquele computador como reserva. Então, por isso que às vezes o desfragmentador de disco ele é importante que a gente faça no nosso computador. Então, como a gente já viu, a ferramenta administrativa para todos o processo que o computador está utilizando naquela hora seria o monitor de recursos. E aí, mais uma questão também do Windows 10, ela pede para a gente julgar verdadeira ou falsa. O primeiro item diz assim: no explorador de arquivos, para que uma pasta apareça no acesso rápido, pode-se clicar na pasta com o botão direito do mouse, sim, e selecionar a opção fixar no acesso rápido. Isso sim está correto. Quando uma pasta é fixada no acesso rápido, essa configuração não pode ser desfeita? Não, né? Ela pode sim ser desfeita. Até porque a gente pode fazer muito bem isso no nosso computador, não é? A gente pode fixar e pode também desfixar lá do acesso rápido. Então, esse primeiro item aqui já seria o quê? Falsa. O segundo item aqui, ele diz que para redimensionar já diz o tamanho, né? Lembra lá que a gente pode alterar os tamanhos dos ícones da área de trabalho, ou seja, a gente pode deixar ele pequeno, médio, grande. Então, para redimensionar o ícone de área de trabalho, deve-se clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecionar a opção exibir e escolher entre os ícones grandes, médios ou ícones pequenos. Então é isso mesmo que nos aparece. Eu até sem querer já marquei aqui a alternativa correta, né? Porque é isso mesmo, quando a gente vai lá, ele dá essa opção de exibir, e olha só, de exibir, aí ele dá essas três opções de tamanho aqui dos ícones da área de trabalho, que pode ser grande, médio ou pequeno. Nesse caso aqui, qual é o tamanho que está selecionado aqui na imagem? Seriam os ícones médio. Então, o segundo item aqui estaria correta. E aí, o terceiro item, ele está na mesma imagem dessa daqui que eu coloquei. Então, olha só. No terceiro, ele diz aqui, em relação, mais uma vez, os ícones da área de trabalho. Então, esses ícones de área de trabalho podem estar ocultos. Então, não pode estar sendo mostrados lá para gente. Então, para exibi-los, uma opção seria qual? Deve-se clicar no mesmo botão direito do mouse na área de trabalho, selecionar a opção exibir e selecionar mostrar ícones da área de trabalho. Onde é isso mesmo, olha só, nessa mesma opção que a gente viu em relação ao redimensionamento do tamanho dos ícones na área de trabalho, que pode ser grande, médio, pequeno, a gente pode também mostrar os ícones que estão ocultos. Então, olha só, nesse último item aqui que diz que é mostrar os ícones da área de trabalho. Então, o terceiro item aqui estaria correta. E aí, a alternativa que corresponde à sequência correta dessa questão é a letra D. E aí, já finalizando a parte de informática, ele diz o quê?
Para alternar aplicativos abertos, considerando atalhos de teclado com a configuração ABNT2 do sistema operacional Windows 10, o usuário deve pressionar o quê? Esse aqui para alternar todos os aplicativos que tiverem aberto lá, o Alt B, que ele está bem no nosso teclado, que está bem um do ladinho do outro. Onde utilizando ele, a gente vai permitir com que a gente consiga mudar de programa que a gente esteja utilizando. E aí, nesses outros atalhos aqui, por exemplo, o Alt F4, ele é bem conhecido por fechar, né? Então, olha só, ele vai fechar a janela ou o programa ativo que você estiver utilizando na hora. O Alt F8, o que que ele vai permitir fazer? Ele vai exibir a senha do usuário de telas de credenciais. E por último, o Alt Enter, que vai proporcionar o quê? Exibição das propriedades do item selecionado. Então, esses aqui são atalhos que a gente tem que saber, mas tudo isso do Windows 10. Bom, agora falando da parte de legislação, né, que lá no conteúdo programático tá do Estatuto dos Servidores e da Lei Orgânica, essa daqui é do Estatuto. Então, olha só, é de até, e quer saber qual o número, o período, né, o prazo de dias, o prazo para o servidor entrar em quê? Em exercícios contados da posse ou da publicação oficial do ato, no caso da reintegração e reversão. Então, indo lá no Estatuto, lá no artigo 23, ele ia iniciar falando sobre a definição de exercício. Exercício é nada mais, nada menos do que o efetivo desempenho das atribuições do cargo, né? Então, está em ativo, está realizando aquelas atribuições do cargo. Só que lembra lá do processo que a gente faz, né? Primeiro a gente faz o concurso público, aí depois e a gente consegue passar, né? A gente vai ter a parte da nomeação, em seguida da posse e por último do exercício. Por último não, né? Que ainda tem do estágio probatório. Então, nessa parte de exercício aqui, tem um prazo contado, que é um prazo de quê? De 5 dias. Sendo que esses 5 dias ele é contabilizado tanto quanto no período da posse e também contados a partir da publicação oficial do ato. Só que isso aqui em qual caso? Da reintegração e da reversão, que a gente vai ver posteriormente mais uma questão só desses dois casos aqui, que são formas de provimento. Então, qual é o período que é para o servidor entrar em exercício aqui, nessas duas hipóteses aqui? Seria o quê? Seria de 5 dias. E mais uma questão aqui que ela fala bem simplesinha, então, o quê? Configura abandono de cargo, a ausência injustificada do servidor ao serviço por mais de quantos dias consecutivos? Então, a gente está falando o quê? De abandono de cargo, né? Então, quantos dias é considerado e que permite ser classificado como abandono de cargo? Então, lá no artigo 204, ele fala que configura o abandono de cargo a ausência injustificada. Então, sem justificação, nadinha, nem dizer, ei, estou indo embora, ou ei, vou faltar. Do serviço for mais de quê? De 30 dias consecutivos. Então, isso daqui é o que caracteriza, sendo que esses 30 dias tem que ser o quê? Consecutivos, um após o outro, né? Então, assim, certinho os 30 dias. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B. E aí, mais uma questão, que é da parte de provimento, como eu falei ainda agora. Então, olha só. Ele quer saber qual é a forma de provimento aqui que representa isso daqui. É a reinvestidura, já diz aqui, ó, reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado. Então, ele está voltando para o que era antes. Ou no cargo resultante a sua transformação, porque às vezes os cargos eles são transformados. Então, também quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa, ou seja, eu vou reintegrar aquela pessoa mais uma vez, né? Ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens e o reconhecimento dos direitos inerentes ao cargo. Então, tipo, eu estou reintegrando aquela pessoa mais uma vez. Então, olha só, olhando mais lá sobre essas formas de provimento, a gente tem a readaptação. Então, olha só, a readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com o quê? A limitação. Então, olha só, essa daqui é uma palavra-chave para a gente associar com a readaptação, é o que é limitação. Limitação, seja física ou mental. Então, ele vai trabalhar naquele cargo que é compatível com esse tipo de limitação. Então, qual é o nome da forma de provimento responsável por esse caso? É a readaptação.
E a recondução é o que ela diz? Ela é o retorno, então ele vai ser retornado do servidor concursado estável ao cargo anteriormente ocupado. Então, olha só, ele é estável já aqui. E aí, ele pode ser realizado em dois casos, onde primeiro é a inabilitação estágio probatório, porque lembra lá que a gente está no período de estágio probatório, que é de quanto? De 3 anos. E nesse período de 3 anos, a gente está sendo avaliado direto. Então, quais são aquelas capacidades que a gente sempre lembra, né? Que a CIDA-PRO é a capacidade de iniciativa, assiduidade, produtividade, responsabilidade. Então, esses aqui são os itens que são considerados no estágio probatório. E aí, uma outra situação que é considerada como recondução é quando há uma reintegração do outro servidor ao cargo ora ocupado. E aí, a gente tem a reversão, que é o que? A volta do velhinho, como eu chamo, né? Então, olha só, é o retorno da atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial declarados insuficientes os motivos determinantes da aposentadoria. E por último, a reintegração. Então, olha só, reintegração, reinvestidura do servidor concursado no cargo anteriormente ocupado. Então, tá prestando atenção que tá a mesma coisa lá da questão? Então, é a reinvestidura desse servidor ou no cargo resultante de sua transformação, quando que invalidada sua demissão, seja por decisão administrativa ou judicial. E claro, como ele está voltando e foi invalidada a sua demissão, é lógico que ele vai ter, vamos dizer, todo aquele direito que ele tem direito. Então, com ressarcimento de todas as vantagens e reconhecimento dos direitos inerentes ao cargo. Então, voltando na questão, a alternativa correta aqui seria a letra D, é a reintegração. Então, mais uma questão aqui do estatuto, ele diz o quê? A família do servidor em atividade, entre outras situações, é devido ao quê? Ao auxílio reclusão, com valor equivalente a quanto da remuneração. Então, quando afastado por motivos de prisão em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente enquanto perdurar a prisão. Então, a gente quer saber o quanto equivale da remuneração o auxílio reclusão. Mas por qual motivo? Os motivos de prisão em flagrante ou preventiva. Então, quando a gente olha lá na questão, no artigo 95 da Constituição, ele fala que a família do servidor em atividade é devido ao auxílio reclusão nos seguintes valores e situações. Então, temos dois valores aqui, que é de 2/3 e o outro é metade da remuneração. É sempre da remuneração, não é do vencimento, é sempre da remuneração. Então, de 2/3 da remuneração é quando? É quando tiver em prisão em flagrante ou preventiva. Opa, essa daqui que ele falou na questão, não foi? Então, é 2/3 da remuneração, determinada pela autoridade competente quando perdurar a prisão. Então, olha só, para a prisão em flagrante ou preventiva é 2/3 da remuneração. E aí, a metade da remuneração é quando? É durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva e a pena que determine a perda do cargo. Então, olha só, é mais, vamos dizer, severo, não é? Aqui essa situação. Então, voltando na questão, a alternativa correta dessa questão seria o quê? De 2/3 da remuneração, nos motivos de prisão em flagrante ou preventiva. E aí, mais uma questão agora da parte da lei orgânica, que está na parte do artigo 12 lá da lei. Ela diz o quê? Consoante a lei orgânica do município de Parauapebas, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre o quê? Lá nesse artigo 12 tem várias coisas lá. E uma delas que faz o único sentido aqui nessa situação aqui dessa questão seria apenas o quê? A letra A, porque ele pode dispor sobre o quê? A divisão territorial do município. Claro que respeitada a legislação estadual e federal. Porque nessas duas aqui, na letra B e na letra C, não, elas estão erradas diante da lei orgânica. Já na letra D, ele diz o quê? Que conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município. Isso daqui faz parte e é competência privada apenas da Câmara Municipal. Ela está no artigo 13. Então, já finalizando aqui, já as últimas questões de matemática, eu peguei essa daqui. Olha só, de 2021. Então, segundo a FIFA, todas as partidas de futebol da primeira divisão profissional e de importantes jogos nacionais e internacionais devem ser realizadas em campos de jogos retangulares, medindo de 105 metros por 68 metros.
A região gramada deve ainda se estender por mais de 5 metros de cada lado do campo de futebol. Então, diante disso, sabendo-se que a grama é vendida em rolos de 50 centímetros por 20 metros ao custo de quanto? De R$ 45, o valor total pago pelo revestimento da região gramada de um estágio padrão FIFA é igual a quanto? Então, traduzindo aqui nessa questão, o que é que ele fala? Ele fala sobre um campo de futebol. Onde esse campo de futebol, qual é o dimensionamento dele? É um retangular medindo de 105 metros por 68. Então, fazendo aqui um desenho de um retângulo meio tortinho, mas vai assim mesmo, né? Então, esse daqui seria o campo de futebol, aonde ele mede o quanto? De 105 metros. E quanto é a outra medida aqui que a gente acabou de falar? É 68 metros. Só que ele diz o quê? Que a grama vai ser gramada, essa campo de futebol aqui, aonde ele vai ser gramada e diante disso ele sempre coloca mais 5 metros de cada lado. Então aqui em cada lado vai aumentar mais 5 para cima e 5 para baixo. Então olha só, aqui no 68 ele vai aumentar mais 5, aqui no 68 embaixo ele vai aumentar mais 5. Por quê? Porque ele diz que vai estender por mais 5 metros de cada lado. A mesma coisa aqui. No de 105 vai aumentar mais 5 desse lado e nesse outro também vai aumentar o quê? Mais 5. Então, isso tudo aqui vai se transformar, vamos dizer, no novo retângulo. Então, olha só, bora fazer de novo esse retângulo aqui. Então, ele vai ficar o quê? Essa nova medida aqui vai ficar quanto? Já que é 105 com mais 5 e mais 5, vai dar o quê? 115. E essa medida aqui do lado aqui, que vai ser o quê? De 68 com mais 5 e mais 5, vai ser quanto? De 78 metros. Então, esse seria o que? O nosso novo campo de futebol. Então, diante disso, a gente tem que saber a área desse novo campo aqui, onde a fórmula dele é a área é igual a base vezes a altura. Então, quanto é que é a base? A base é o que? De 115. E quanto é a altura? É 78 metros. Então, a área desse campo aqui de futebol, ele vai ser de quanto? De 8.970 metros ao quadrado. Mas é isso que ele quer saber? Não, porque essa região toda aqui ela vai ser gramada e no final ele quer saber quanto que ele vai gastar com essa grama. Então, com isso, ele colocou que cada rolo desse, por exemplo, um rolo aqui é quanto? É R$ 45. Mas a gente sabe quantos rolos a gente vai precisar para colocar em todo esse campo aqui? Não, né? Então é por isso que a gente vai calcular a área total de um rolo, onde ele deu as medidas aqui. Então vou desenhar um rolinho aqui só para citar. Onde esse rolinho aqui ele diz que é o quê? 50 centímetros por 20. Opa, unidades diferentes, unidades diferentes. O que a gente faz? A gente tem que transformar tudo para a mesma unidade. E aí a gente vai transformar para metro. E aí eu trouxe essa coisinha aqui para a gente lembrar, olha só. Aonde, por exemplo, a gente está aqui nessa casa aqui do centímetro, e aí a gente tem que transformar para metro. Então, com isso, a gente vê que anda quantas casas? Uma, duas casas. Então, olha só, a gente tem 50 centímetros. E a vírgula sempre fica aqui no final. E quantas casas eu falei que a gente tem que passar para cá para a esquerda? Duas. Então vai ficar uma, duas. Então vai ficar o quê? 0,55 metros. Então, jogando para cá, a área desse rolo vai o quê? 0,5 vezes 20 metros. Então, esse rolo aqui vai valer de quanto? De 10 metros ao quadrado. Então, como eu tenho a área de um rolo e tenho a minha área total, e eu preciso saber quantos rolos vai caber em cada aqui nesse campo de futebol, eu vou fazer, logicamente, uma divisão de áreas, onde eu vou pegar a divisão da área total, que é essa área que eu tenho aqui, de 8.970, dividido pela área de um rolo, que é apenas de 10 metros ao quadrado. E aí, olha só, eu vou cortar aqui. E aí, quantos rolos eu vou usar aqui? Vou usar 897 rolos. E é isso que eu quero saber, a quantidade de rolos de grama que eu vou aplicar aqui nesse campo de futebol? Não, eu quero saber quanto é que eu vou gastar, ou seja, o dinheirinho ali. E aí ele deu essa fórmula aqui, né? Que um rolo é R$ 45. Logo, 897 rolos vai ser quanto? Basta a gente multiplicar por R$ 45.
E aí, diante disso, a gente fazendo as contas, isso aqui dá quanto? Dá R$ 40.365. E aí, aqui de matemática, ela diz assim: a biblioteca de uma escola recebeu 132 livros para a recomposição de seu acervo, dentre as quais um terço são o quê? De física, e dos demais livros, ou seja, o restante, são o quê? Um quarto são de matemática, 10 são de química e o restante são de estatística. Em relação ao total recebido, a fração que os livros de estatística e química juntos representam é igual a quanto? Então, traduzindo aqui, bora traduzir mais uma vez. Quantos livros eles receberam lá na escola? 132 livros. Isso aqui é o total. Só que desses aqui, ele diz o quê? Que um terço é o quê? É de física. É de física. E os dos demais, ou seja, sobrou aqui, não foi? Então, vou chamar de X. E desse X aqui, ele diz que o quê? Que um quarto é de matemática, 10 são de química, e o restante que a gente não sabe, eu vou chamar de Y aqui, vai ser o quê? De estatística. E só que ele quer saber no final quanto que esse junto aqui, o de química e o de estatística, eles vão representar em forma de fração. Então, bora lá. Aqui no de física, a gente verificou que a gente tem que fazer um terço de 132 livros. Aonde isso aqui dá quantos livros? Dá 44 livros. 44 livros de física. E aí, você lembra lá que eu falei que do resto, é que esse resto foi dividido um quarto para matemática, 10 para química e o resto para estatística? Então, quanto é esse resto aqui, afinal? Já que a gente descobriu quanto foi aqui. O de física foi o 44, então vai ser o quê? 132 menos 44, que vai ser o quê? 88 livros. Então, desses 88, um quarto foi de matemática, desses 88, 10 química e o restante é estatística. Então, a gente vai fazer a mesma regrinha aqui, a gente vai fazer um quarto de 88. Isso aqui dá quanto? Dá 22. 22 livros de matemática. E aí a gente tem aqui 10 de química e o restante falta quanto? Então é simplesinho, olha só, a gente tem 22 aqui. A gente tem mais 10, fica o quê? 32 livros. Então 88 menos 32 vai dar quanto? 56. 56 livros de estatística. Só que isso daqui dá um número inteiro, né? Que ele quer saber o de química e o de estatística. Então, olha só, olhando a quantidade de livros de estatística e química, vai ser o quê? 10 mais 56, que vai dar o quê? 66. Opa, 66 é metade de 132. Então, normalmente, quando a gente fala metade numa fração, é o quê? É 1 sobre 2. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. E já finalizando a última questão aqui de matemática, ele diz o quê? Que um mosaico foi utilizado para ornamentar o piso de um salão e é composto de 3 figuras geométricas, como mostra a imagem a seguir. Então, isso daqui seria o piso que a gente tem que prestar atenção e ver quais são esses 3 tipos de figura, porque é isso que ele vai perguntar. Os polígonos utilizados para construir o mosaico são. Então, olha só, eu vou marcar esse aqui, ó. A gente tem o primeiro polígono aqui, olha só. A gente também tem aqui em cima, bem aqui. E a gente tem aqui dos lados, olha só. Então, a gente encontrou os 3. Então, esse daqui já seria o quê? Um triângulo. Isso daqui, essa imagem aqui, que eu achei bem interessante, porque eu teria colocado como quadrado. Mas olha só, que eu trouxe essa imagem aqui para a gente ver. Onde há diferença de um quadrado para um losango. Inicialmente, eles falam por conta do ângulo aqui dentro, onde os ângulos são diferentes. E aqui no quadrado, não. O quadrado é sempre um ângulo de quê? De 90 graus. Então, a gente percebe que o losango, de uma maneira geral, ele é bem mais achatado. Então, diante disso, a gente verifica que é normalmente isso mesmo, onde é um quadrado mais achatado. E o nome disso aqui seria o quê? Um losango. Então, já até marquei aqui, olha só, onde a gente começou falando que é um triângulo, bem aqui nessa parte bem pitadinha, não é? Em seguida do losango, que a gente acabou de ver aqui. E aí, por último, o octógono. O que seria um octógono? Seria uma figura com o quê? Com 8 lados. Então, olha só essa parte aqui que a gente
desenho, vai marcar aqui esse desenhinho aqui. Então, tem 8 lados. Então, é só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria um octógono. Então, é por isso que a alternativa correta dessa questão é a letra D.